7 passos para sua loja nova vender no iFood. Bora! Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro. E para você que não me conhece bem rápido, meu nome é Eduardo Nani. Se você assiste no 1x, no 2x, agora ficou rápido, né? Eu sei. Muito prazer, meu nome é Eduardo Nani, eu sou dono de delivery assim como você. E tem um delivery aqui em São Paulo, capital. E aí você deve estar pensando assim, pô, eu já vi você aí, chapéu maluco, você vende bem, você faz muitos pedidos por dia, como você vai dar os 7 passos para loja nova? Antes de mais nada, minha loja um dia já foi nova. Mas antes de mais nada, 2018 eu quebrei, precisei recomeçar do zero. Aí 2023, faturando 3 milhões, eu separei a sociedade e comecei do zero de novo. Eita glória, hein? Então, ou seja, recentemente eu comecei do zero. E além do mais, a gente administra aqui mais de 180 lojas. Difícil a gente pegar uma loja nova, tá? Não vou mentir pra vocês. Falar assim, difícil a gente pegar alguém que tá abrindo, começando do zero no delivery, até porque muitas vezes essa pessoa nem tem o investimento necessário. Mas a gente tem muito cliente que abre uma segunda operação, terceira operação, quarta operação, quinta, sexta, décima. E aí a gente tem muita habilidade com loja nova também. Portanto, o que eu vou te passar aqui são 7 passos que, na verdade, são 7 conceitos. São 7 dentro de uma única estratégia. Ou seja, a gente vai dividir em 7 etapas, algo que é muito necessário de você fazer dentro do seu delivery, principalmente loja nova, beleza? E se você gosta de conteúdo diário, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho e receber as notificações. Só se inscrever no canal, só quando você entra no YouTube que você vai ver a minha página, vai ver o vídeo. Se você ficar 2 dias no YouTube, você vai ver um vídeo recente. Quando você ativa a notificação, você recebe as notificações e você lê o tema. Opa, esse me interessa. Opa, esse não me interessa. Me interessou, fica. Me interessou, sai. Simples assim, belezinha? Agora, se você já me conhece e gosta do meu conteúdo, para me ajudar, você vai deixar o like e vai comentar muito. Vai comentar muito em todos os vídeos, porque isso sim ajuda o meu engajamento e aí eu tô te pedindo, se você gosta e quer retribuir de alguma maneira, essa é a maneira correta de você retribuir, beleza? Então vamos lá dividir isso em 7 etapas. A primeira coisa é uma realidade muito dura e muito crua. É nua e crua, assim, ó. Eu vou ser bem claro pra você. Você não vende porque o iFood não confia em você. É simples assim. Então, quando você entende essa primeira coisa, pô, o iFood não confia em mim, o que você vai buscar? Confiar no iFood. Aliás, fazer o iFood confiar em você. Então você precisa mostrar essa confiança. E aí vem uma etapa 2. Como que a gente mostra essa confiança? A gente precisa entender um passo importante. O iFood não liga para nota. Muitas vezes você pede para um amigo, para um vizinho, para um parente, para um colega, fazer pedido e avaliar a sua loja. O iFood não liga para nota. Aí, você está falando que a nota não importa? Calma, jovem gafanhoto. A nota ela importa num nível muito menor, tá bom? Não que a nota ela seja totalmente irrelevante. Não é isso que eu tô falando. Mas a nota não é o que vai te fazer vender. O iFood não vai te mostrar mais porque sua loja tem nota 4.9 com 5 avaliações, 10 avaliações. O iFood não vai te fazer vender mais. Porque anteriormente a gente precisa mostrar confiança. E com 10 avaliações você não tem confiança de ninguém, amigo. Vamos ser sinceros? De ninguém, certo? E aí a gente entra para um terceiro conceito que é entrega rápida vence produto bom, amigo. Entrega rápida vence o produto bom. Edu, você tá me dizendo que eu tenho que entregar porcaria? Não, tá abençoado. Óbvio que a qualidade ela também tem a sua importância. Óbvio, porque ela vai te trazer recorrência. Só que um serviço bom, ele está muito à frente de um produto bom. E o tempo de entrega, e aí para quem trabalha com almoço, assim, é essencial. Mas o tempo de entrega, ele faz muita diferença. Eu vou contar uma história aqui rápida para vocês. Lá em 2017, 18 mais ou menos, eu fui entregador 10 anos, para quem não sabe, tinha um delivery que ele existe até hoje, então por isso que eu não falo o nome dele. Já contei essa história algumas vezes em alguns lugares, mas ele existe até hoje, por isso que eu não conto. Cara, a comida era ruim. Eu era entregador e eu já tinha comido lá uma vez ou duas, cara, pro entregador que a gente... Entregador, mal dizer, porque hoje mudou muito, né? Na época eu era motoboy da editora Abril, então eu fazia documentos. Então a gente rodava São Paulo e comia muita coisa boa, barata e comia muita coisa ruim. Só que pro entregador falar que é ruim, amigo, é porque o negócio de fato é ruim, tá? Fica essa dica aí. E aí eu já tinha comido lá, cara, comida era ruim. Comida era ruim. Só que o cara vendia muito mais do que eu. E eu era o cara que ali na chapa, o produto saía, lembro que o pessoal gritava 7 filé de frango, aí eu jogava os 7 filé de frango na chapa. Com isso, meu tempo de preparo era absurdamente alto. Alto quanto? Ah, você demora mais que 5 minutos para fazer um filé de frango? É alto. Por incrível que pareça, é alto. E aí um dia o entregador veio, e esse cara vendia muito. E aí um dia veio um trabalhador entregador comigo, ele tinha trabalhado lá.
E eu falei, cara, a comida de lá continua ruim. Ele falou, mano, é ruimzinha a comida, hein? É ruimzinha, é ruimzinha. E aí, cara, por que esse cara vende tanto, assim? Eu não entendia. Aí, cara, lá a gente entrega muito... Eles entregavam pedido, eles entregavam, não era tempo de preparo, eles entregavam pedido na rua de trás, nas ruas próximas, com 3, 4 minutos. Por quê? Aí o entregador me explicou. Lá não existia nem uma pessoa de despacho. A comanda saía na impressora, o entregador pegava, aí vamos supor, era um filé de frango. Tinha uma pilha de filé de frango, uma pilha de calabresa, uma pilha de bife, tinha uma pilha de cada prato. O entregador olhava, pegava 2, 3 entregas que dava a rota pra ele, ia na pilha, pegava, jogava na bag e metia o pé. Todos os produtos ficavam prontos. E até acho que por isso que a qualidade caía bastante. Só que o cara entregava pedido em 10 minutos no máximo, amigo. Meu amigo. E aí foi uma virada de chave. Foi aí que... Hoje eu tenho conservador de proteína, hoje eu tenho um monte de coisa. Na época não tinha nada disso. O que eu fiz? Eu peguei uma forma de bolo, eu e minhas invenções, peguei uma forma de bolo, e aí eu jogava filé de frango na chapa, tipo uns 20 filé de frango, e deixava ele mal passado. Como eu não tinha como manter o produto quente, aí eu colocava nessa forma de bolo. Forma de bolo mesmo, cara, dona de casa. Colocava ali. Quando saía, eu jogava na chapa só pra finalizar os dois lados. E aí, meio que requentava e montava a marmita. Com isso, eu reduzi assim, drasticamente meu tempo de preparo. Cara, eu comecei a vender mais. Então aí foi umas viradinhas de chave, certo? Então, cara, óbvio que eu tô falando, você não tem que vender produto ruim, tá bom? Tem que ter um mínimo de qualidade, né, meu? Pelo amor de Deus. Mas a entrega rápida vence o bom produto. Então a gente já tá aqui no terceiro passo, certo? E aí, juntando com isso, você precisa entender, e até juntando com essa história, que essa capacidade... Hoje o iFood ele é muito tecnológico, com confirmação de código, com tudo. Então ele sabe toda a jornada do cliente. Então ele entende essa sua capacidade produtiva, o tempo que você demora para preparar um produto. E isso é o gargalo do seu crescimento. O iFood ele não fecha a sua loja. Mas se você tiver condições, eu quero que você faça um teste. Você vai estar aí na sua operação, vai estar naquele momento, pocando o pedido, de repente, do nada, para. Isso acontece com todo mundo. Do nada, para. Nessa hora que parou, tira 2 minutinhos. Abre seu iFood do zero e você vai ver que sua loja ela não aparece. Só que se você digitar o nome da sua loja, você acha. O iFood ele meio que esconde a sua loja. Por quê? Porque ele entende que você está com muitos pedidos em preparo. Então sua cozinha está com muito pedido, além daquilo que ele enxerga como capacidade produtiva. Então ele tira a sua loja de circulação. Ele não fecha a sua loja. Ele simplesmente vai pôr lá embaixo numa lista. Ah, você tá bem ranqueado na lista, de repente você vai lá para baixo. E você pode fazer isso. Se você tiver essa... Eu sei que é difícil, porque você está na correria do dia a dia ali, mas se você tiver essa condição, olha, você vai ver que sua loja meio que desaparece da plataforma. Você só acha digitando o nome. E aí, quando você começa a despachar esses pedidos e começam a ser concluídos, começa a sair pedido de novo. Então você vai ter sempre blocos de pedido. Sai 10 pedidos de uma vez, do lado para, dali a pouquinho sai mais 10, do lado para. Esse é o motivo. Então assim, ó, entenda que a capacidade produtiva é o gargalo do seu crescimento. Agora, vamos entender, seguindo essa linha de raciocínio, o próximo passo. Você precisa usar o chat, a gente está falando de uma loja nova ou de uma loja que está começando. Você precisa entender que é perfeito. Quando eu recomecei agora, eu fazia 50 pedidos por dia, 30 ali, 20, 30 na hora do pico ali, e eu ainda conseguia mandar mensagem para todos os clientes. Então você precisa já usar o chat ao seu favor. O que isso significa? Edu, o cliente fez o pedido. Acabou de fazer o pedido caiu. Você já vai lá no chat. Boa tarde, acabamos de receber o seu pedido. Está sendo preparado para a nossa cozinha, com muito prazer. Mandou essa mensagem pro cliente. Quando ele acaba de fazer um pedido e menos de um minuto depois vem uma notificação do iFood, ele olha, porra, deu merda no meu pedido, deixa eu ver o que aconteceu. É a primeira coisa que ele pensa. Então ele vai ler o seu chat. E aí você cria um relacionamento com ele. Se ele for uma pessoa educada, ele vai responder. Se ele for um idiota, ele não vai responder. Mas ele viu. E agora fica até azulzinho o chat. Para. Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido. Menos de um minuto. Quero te falar o seguinte. Nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, um treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário, clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo. Beleza? Beleza. Próximo passo. O pedido saiu para entrega. Você vai lá, ó, você humaniza aí na parada.
O pedido está saindo com o entregador Eduardo e aproximadamente 10, 15 minutos estará na sua residência. Se puder aguardá-lo para adiantar, será muito bem-vindo, papapá. E estamos tentando conseguir um cupom de desconto. E aí o cara, opa, nossa, obrigado. O pedido foi concluído. Lembrando, você está começando, você tem poucos pedidos, você viu lá que ficou verdinho no gestor. O entregador confirmou com o código e concluiu. Você vai lá no chat, porque ele permanece. Se você abrir o chat antes, ele permanece aberto. Se você não abrir o chat, você não consegue falar mais com o cliente. Vai lá pro cliente e fala assim: ô, vi que seu pedido foi concluído, tenha um bom apetite, e eu tô deixando aqui um cupom de 5, 10 reais pro seu próximo pedido, que é válido por 3 dias. Aproveite e volte. E aí você vai na aba favorite a loja, bem lembrado, favorite a loja, e você vai ter um cupom de 5, 10 reais pro próximo pedido, válido por 3 dias. Ou você nem precisa pedir para ele favoritar, porque você vai lá para seus clientes, e se você quer que eu faça uma aula explicando sobre a aba seus clientes, coloca aqui, Edu, faz a aula, que se tiver bastante comentário, eu sento com a minha equipe aqui e gravo sem problema nenhum. Lá no portal lá para seus clientes, e você vai criar um cupom válido para os clientes que fizeram o pedido. Você pode colocar uma regra, pedidos acima de 30 reais, pedido mínimo, o valor do cupom. Pode colocar só para quem favoritou sua loja. Você cria um cupom lá para seu cliente. O cliente ele não recebe a notificação desse cupom, mas toda vez que ele entrar, ele está comprando um lanche no McDonald's. Quando ele chega no carrinho, vai estar lá ver cupons disponíveis. Aí ele vai clicar para ele usar o cupom na loja do McDonald's. Vai aparecer lá o seu cupom. Ó, você tem um cupom, ele vai lembrar de você. Se ele gostou daquela primeira experiência já na hora, de repente ele já vai lá e salva esse cupom. Se ele cagou pro chat, quando ele leu, mas não te respondeu, que é o que acontece muito, tá? E ele teve uma boa experiência, quando ele tá comprando o lanche do McDonald's dele, por exemplo, ele vai ver lá, ele vai lembrar. Você começa a criar um relacionamento com esse cara. E aí esse cara volta. E aí isso é extremamente importante. E aí, seguindo essa lógica, o importante, esse já seria o passo 6, tá? Que eu juntei 2 passos em um aqui. O importante é você entender o seguinte: você pode criar um cupom válido por 3 dias, mas mais importante, ou você pode criar um cupom até válido por mais dias. Se você cria um cupom para quem favoritou sua loja, esse cliente vai ficar recebendo esse cupom várias vezes. Mas o mais importante você entender é que quando você comunica isso no chat, você cria uma urgência. E se ele teve a experiência boa, essa urgência se torna necessária. Porra, amanhã eu tenho que aproveitar isso aqui então. Se você vende almoço, é muito mais fácil. Eu, como vendo almoço, eu sempre uso 3 dias. Porque o cara almoça todo dia, amigão. Agora, de repente você vende pizza, sushi, hambúrguer. O cara não come todo dia. Então você já pode usar 7 dias. Porque se o cara compra numa sexta, na outra sexta ele pode comprar. Se você confiar mais, tiver uma autoconfiança maior, você pode criar de 5 dias. O cara compra numa sexta, mas vai valer até quinta, quarta. Pô, no meio da semana ele perde de novo. O que eu quero dizer é que isso são gatilhos mentais. Então você precisa criar esse gatilho de escassez e urgência na cabeça do cliente, que volta. E ainda mais com promoção, que o brasileiro ele é apaixonado por promoção. E aí, depois que você cria, um próximo passo depois que você cria uma base, aí você vai fazer algo importante. Lembre-se que eu estou falando de loja nova. Aí você ativa a campanha inteligente. Campanha inteligente, apesar de ser uma recomendação muito forte do iFood, você nunca ativa ela sem ter uma base formada antes. Quando você passa a ter recompra, você teve 10 pedidos na sua loja, você olhou lá, porra, 6 pedidos já são o segundo pedido. Você já começa a ter uma base formada. A recompra, ela é o mais importante do que a nota. Então, quando você começa a ter muitos pedidos de recompra, segundo, terceiro pedido, a sua base ela passa a ser formada. Aí você ativa a campanha inteligente. Porque aí você tem. Aí o iFood, a campanha inteligente nada mais é do que uma campanha de recomendação automática. O iFood define para quem ele vai mandar. E ele vai definir com base em quê? No público comprador da sua loja. Se você não tem uma base formada, vai começar a vir cliente cocô. Se você já tem uma base formada, começa a vir baseado naquele perfil da sua loja. Aí o jogo é outro. Aí você não vai escalar assim. Você não vai sair de 0 para 50, para 100 pedidos do dia para a noite, né, meu amigo? Então não cria essa ilusão na sua cabeça, mas você vai escalar. Hoje você fez 10. Pensa assim, ó, minha marmitaria, ou um sushi, uma pizza, que o movimento é de final de semana. Mas vamos para a minha marmitaria, que o meu melhor dia é numa segunda-feira. Então, numa segunda eu fiz 20 pedidos, na terça eu fiz 17, e aí vai caindo conforme a semana, que é o normal. Pizza, sushi, inverte. Final de semana é melhor. A minha segunda-feira que eu faço 20, na semana seguinte eu faço 25. Na semana seguinte eu faço 30. Você vai crescendo gradativamente. E isso é sólido. Isso é o mais importante, porque esse crescimento ele é sólido. Você não está crescendo baseado numa ação promocional, num cupom que você está criando. Porque o cupom ele te traz, às vezes, 10, 20 vendas a mais num dia, porém, contudo, todavia, entretanto, quando acaba, vem aquele velho ditado conhecido: acabou milho, acabou pipoca.
certo? E aí, cara, eu fecho com uma frase assim que você precisa entender. A loja nova, ela não precisa ser perfeita, tá bom, cara? Esquece perfeição. Você nunca vai ser perfeito, mas ela precisa ser consistente, certo? Então ela precisa ser rápida e consistente. E para ela se manter rápida, você vai sempre melhorar o seu pré-preparo. Foca sempre nisso. Lembra que eu falei que eu comecei com a bandejinha lá? Eu comecei com a bandejinha com 20 frangos. Eu comecei a ver que o negócio precisava de mais. Eu fui para a segunda bandeja. Não deu tempo. Eu comecei a ir para uma caixinha, fui lá comprar uma caixinha de isopor e deixava lá. Entende? Ou seja, eu comecei a melhorar muito essa capacidade produtiva, comecei a melhorar muito, manter essa consistência e principalmente consistência e não ter atrasos, e ser rápido e eficiente. Eu comecei a vender mais, eu fui melhorando ali, já passei a deixar a marmita pronta. Aí só para você entender hoje, o meu cenário hoje, para você ver como isso é constante. Meu cenário hoje, exatamente hoje, tá? Estou gravando esse vídeo dia 16 às 22h54, beleza? Caramba, tá tarde já. A gente passou por um momento de dificuldade agora em dezembro com falta de entregadores. As vendas caíram. Eu precisei cortar custos. O meu negócio, eu sempre vou acompanhando semana a semana. Cara, se a conta passa a não fechar, o meu custo fixo, principalmente de funcionário, fica alto com as vendas caindo, eu corto gente. É duro fazer isso, principalmente quando você tem bons funcionários, aí você não quer perder. Mas, cara, se eu não tenho um fluxo se eu não tenho um caixa gordo, de repente eu posso ter um caixa gordo para eu levar uma semana, duas de prejuízo e diminuir meu caixa, tá tudo bem. Se eu não tenho esse caixa gordo, cara, eu não posso ficar entrando no negativo o tempo todo. Não posso. Não posso. Então a gente precisa reduzir a equipe. Para reduzir a equipe, eu preciso otimizar o processo. Então pense o seguinte, hoje eu tenho um conservador de proteína. Com a equipe completa de 8 pessoas, 10 pessoas contando com o despacho, a gente despacha ele pedido com 1 minuto. Então, o conservador fica cheio, o cara pega a marmita que alguém está montando do richô, tem uma pessoa montando, uma pessoa montando o arroz e feijão, uma pessoa colocando a proteína, uma pessoa colocando o acompanhamento, 2 pessoas embalando e rápido. Então, o pedido sai rápido. Como eu diminuí o número de pessoas, eu tive que criar buracos. Então, a mesma pessoa que coloca proteína, agora ela já coloca acompanhamento. O que eu passei a fazer? Isso agora, em janeiro. A gente comprei uma caixa de isopor e aí eu passo a deixar marmita. Eu sempre tenho 80-20, então eu vendo muito filé de frango. Então, é 2 pratos que eu vendo: filé de frango e milanesa, que são os pratos que mais saem. Eu deixo ali, antes do horário de pico, cerca de 70, 80 marmitas prontas. Prontas e embaladas, tá? Com saquinho e tudo. Quando vai. E aí a gente vai na produção montando normal. Na hora que a gente recebe aquele pico de pedido, ao invés de eu esperar a produção montar, eu já vou lá no isopor e pego. Então eu despacho ali 10 pedidos em 1 minuto. Tô te trazendo a realidade de hoje. Então, cara, uma loja nova, ela não precisa ser perfeita. Cara, é o melhor dos mundos eu já deixar a marmita pronta? Não é perfeição isso, tá? A perfeição é estar com a equipe completão, né? Mas é consistente, é rápida, eu me mantenho rápido e consistente, certo? E isso é trabalhar com inteligência. Então, cara, vai analisando a sua operação, sempre vai ter aquele horário de pico. Aquele horário de pico você tem que atender a demanda 100% rápida. Foca sempre nisso. Belezinha? O que você vai fazer agora? Colocar aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa o seu like e vai maratonar aqui o vídeo no canal, viu? Beijo grande no coração de todos vocês e... até a próxima!